Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia para vocês, boa tarde, né? Pra todo mundo que gosta de rever aí os vídeos, né? Boa tarde, boa noite para todo mundo. Bom, gente, então, né? Vamos lá dar continuidade ao nosso tema de hoje, certo? Bom, nós estávamos falando, né, daquele início, né, do Egito Antigo, né? Bom, eu vou relembrar um pouquinho para você, né? O Egito Antigo, ele é um império, né, que ficou marcado aí por causa da governança dos faraós. Os faraós que são um deus vivo dentro do Império Egípcio, certo? Ao mesmo tempo, eram filhos diretos do deus Ra, que era o Sol, o maior, o autor da criação. Bom, nós vimos aqui, para a gente entender melhor, a gente viu aqui que o Egito Antigo, no entanto, teve uma vida antes dos faraós. Essa vida, né, era chamada de período pré-dinástico, né? Nós chamamos assim. É um período que antecede o surgimento das dinastias. O que é dinastia, professor? Tem gente que às vezes, né, me pergunta. Bom, dinastia é justamente uma sucessão de pessoas a um trono ou a um cargo do governo. Então, uma família na monarquia tem direito a ocupar aquele trono, certo? Até aquela família, digamos assim, deixar de existir na teoria e ou não ter como suceder mais ao trono, aí a gente inaugura uma nova dinastia, certo? Uma nova linhagem de direito diante daquele governo. Isso se dá principalmente no sistema da monarquia, porque no sistema democrático, como é o nosso caso do Brasil, a gente não tem como botar o governo nas mãos de uma família só. Então, é por isso que, né, na monarquia é o sistema das famílias, né, de famílias mais ricas, altas da sociedade, que constituem aquele governo, juntamente com os seus mais próximos e a oposição, claro, sempre tem o lado da oposição, os conflitos de interesses. Então, antes do Egito ser assim, ele viveu um período pré-dinástico, certo? Esse período foi de 3.300 a 2.685. Né? A partir daí teve o período dinástico. O que aconteceu, né? Eu acho que é bom também saber. O que aconteceu? Se você quiser, se prepara para anotar. Se prepara para anotar. O que aconteceu para que o Egito ficasse dinástico, né? Entrasse no período dinástico? Aconteceu justamente a eleição do primeiro faraó, que foi... Desculpa, né? Que foi... que foi Menés, tá bom? Menés foi o primeiro faraó. Como é que ele surgiu lá? Bom, antes, no período pré-dinástico, todas as pessoas que compunham o Egito Antigo eram formadas em comunidades denominadas nomos. Essas comunidades resolveram se unificar. E aí, quando elas se unificaram, elas pensaram em um governante, né, onde elas pudessem servi-lo e segui-lo de maneira única, absoluta. Então, quando apareceu essa figura, o Menés, ele era tratado como um ser que era capaz de governar todas aquelas comunidades, né? Lembrando que as comunidades, elas vão do norte ao sul, ou seja, do Alto até o Baixo Egito, né? Aliás, do Baixo Egito para o Alto Egito, né? Porque é o contrário, você deve lembrar. Também a gente viu que esse período dinástico é muito longo, né? Vai de 2685 até o ano de 332, né? Esse período todo, né, o Egito teve diversos faraós. E quando não pôde ter, nós dizemos que houve um período intermediário, ou seja, um intervalo de tempo que fica entre uma dinastia e outra, entende? Entre o momento de um faraó que morreu e o outro momento que, enfim, depois de tantos acontecimentos, um faraó novo apareceu. Então, esse intervalo nós chamamos de período intermediário. Quantos períodos intermediários o Egito teve? 3, tá bom? 3. Como se chama o período inicial do Egito Antigo? Antigo Império. Como se chama o período da metade do Egito Antigo? Médio Império. Como se chama as fases finais do Egito Antigo? Baixo Império. Viu? Não é tão difícil, né? E por fim, o momento realmente final é a época tardia, quando chega ali o Alexandre o Grande e ocupa o Egito. Então, né, não é difícil de entender aí essa classificação temporária, ok? Pegou aí, qualquer coisa volta de novo e aí você vai aprender. Bom,
Agora nós vimos também quanto à questão realmente da sociedade. O faraó era considerado um deus. Por quê? Você deve saber que toda civilização, comunidade da antiguidade, ela é politeísta. Por que ela é politeísta? Porque ela vê um fenômeno diferente em cada coisa que acontece ao redor dela. Se um trovão cai, né, cai do céu, explode, acontece uma tempestade colossal, acontece, sei lá, uma coisa maravilhosa, né? Um verão, um período de prosperidade, todas essas coisas, né, para eles era manifestação de algum espírito, né? Era manifestação de algum ser superior. Sempre o ser humano, na verdade, se inquietou e buscou um ser superior para servir como Deus. Só que no caso dessas civilizações antigas, para eles os espíritos eram vários, porque cada situação era então um espírito diferente. Então, toda sociedade dessa vai colocar nomes de deuses para aquela situação ou aquele fenômeno, né? No caso do Egito Antigo e de todas as outras sociedades, o Sol é o principal astro do planeta, é o ser mais importante que existe, logo é o deus principal. No caso do Egito Antigo, esse cara se chama Ra, né? E o Ra lá, né, ele tinha um eleito, ou seja, alguém que o representasse na Terra. Esse alguém seria justamente aquele que governa o Egito. Então, Faraó, para o entendimento dos egípcios, é aquele que é considerado o filho de Ra, o eleito de Ra, o descendente. Foi pensado antes dele nascer que ele seria esse eleito, certo? Mas não só isso, o faraó também era um deus, no sentido de que o faraó, né, ele tinha total união com Ra. Então era como se fosse assim, iguais. Essa identidade, né, essa identidade, esse igualamento faz com que também o faraó receba o título de Deus na Terra, né? E aí, né, então esse governo do Egito é marcado por uma palavrinha que nós chamamos de teocracia. É onde o governo rege, segue todo o padrão de uma religião. A religião é a lei, é o Estado, é o poder. Quem desobedecer aquilo, quem não seguir aquilo, não pode ser declarado cidadão, não tem direitos e não pode ser ouvido dentro da política. Então, é isso que acontece no sistema teocrático, certo? Aí, fora isso, nós também temos assim, né, na pirâmide, né? Então, pensa lá, pirâmide, alto, faraó. Abaixo do faraó, todos os funcionários do faraó. Então, os escribas, os sacerdotes, a sua família, né? Todos estavam aqui abaixo dele. Depois vem os militares, depois vem, né, os trabalhadores, os camponeses, por fim os escravos e os estrangeiros, né? Então não é difícil compreender a pirâmide social aí, né? Como a gente viu, essa sociedade também sobrevive, né, como o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia aqui vem sempre da agricultura. A agricultura, gente, no Egito Antigo era uma coisa riquíssima. Não é à toa que era um império. E não é à toa que espalhava também para outras civilizações. Então é uma coisa que a gente tem sempre que lembrar. Trigo, cevada, linho, algodão, frutas e legumes, criação de animais como bois, gansos, patos e cavalos destacavam-se dentro do Egito. Além disso, o Egito se colocava dentro de uma técnica própria de vida. Por quê? Porque o Egito, como ele tinha que lidar com uma coisa chamada Rio Nilo. O Rio Nilo, como você sabe, é o que banha o Egito de alto a baixo. De baixo ao alto, né? Toda vez eu falo de alto a baixo, mas assim, você tem que entender que eu quero dizer do Baixo Egito para o Alto Egito, né? O Alto Egito é lá embaixo. O Baixo Egito é aqui na frente, o norte, certo? E por que essas técnicas eram próprias? Porque justamente o Rio Nilo não era um rio comum. Ele tinha períodos de inundação, e a inundação era grande, e tinha períodos que tinha seca, e a seca também era grande. Então, né, para isso eles desenvolveram até um calendário, né, que é o que a gente vai falar hoje. Um calendário baseado justamente nessas fases. Inundação, seca, semeadura e colheita, o tempo para tudo. E é claro também, né, toda a construção das casas, os palácios, das pirâmides, tudo isso devia seguir a ordem do rio. Então, né, até onde o rio vai, aí se calculava. E aí, tá, dali, então a cidade vai começar aqui. Se acontecesse alguma coisa diferente, que o rio fosse além do esperado,
teria que começar tudo de novo, né? Fora que toda a arquitetura, a ciência, o projeto de encaixar uma coluna na areia, ser perfeitamente cabível, a sustentação da coluna com o edifício, o chão, os degraus, os lagos, a piscina, a criação dos animais, o criadouro dos animais, tudo, gente, foi muito, muito, muito pensado. Inclusive, se você for ver a pirâmide de Gizé, como elas estão posicionadas, vocês vão perceber que num período aí de eu não sei quanto tempo, né? Mas assim, tem uma constelação no Egito que é muito famosa, né? E tem uma estrela lá que ela brilha muito forte. Então, dentro dessa constelação. Então, o que acontece? As pirâmides de Gizé, que foram construídas no tempo do faraó Menés, inclusive, né? Elas seguem justamente uma linha tão reta que elas estão debaixo perfeitamente retos em relação àquela estrela que brilha mais forte. Olha só como os egípcios tinham conhecimento de matemática, mas não só isso, também se inclui aritmética, também inclui engenharia, também inclui astronomia, né? Então, o Egito tinha uma beleza, né, gente? Era uma beleza mesmo, né? Ok, depois disso, então, nós temos aqui a questão da educação. A educação, no caso, era diferenciada, né? Para quem era da família dos nobres, quem era lá ser filho de funcionário do imperador, do faraó, ou quem era descendente do faraó, ou quem era parente do faraó, enfim, né, aquela classe ali lá em cima, eles estavam aprendendo o modo de governar a nação e também eles estudavam muitas coisas de história, de alfabetização, de tudinho. Agora, quem estava embaixo, né, quem era lá filhos dos trabalhadores urbanos, dos camponeses, mais pobres, eles tinham uma educação muito restrita. Aprendia só o básico, aprendia a matemática, claro, aprendia essas coisas, mas não aprendia tanto quanto os nobres, né? Inclusive tinham que aprender coisas no cotidiano. Então o trabalho é o que mais marca e acabou sendo também um modo de instrução, de educação das crianças e dos jovens que eram filhos de classes baixas. Quem era filho de classe alta recebia uma educação de alta qualidade, pacote completo. Era aquela coisa. Mas quem era de baixo aprendia só o básico, né, de conhecimento. Seja para escrever, seja para falar, seja para calcular as coisas, tá bom? Religião, nós já falamos aqui, né? Mas agora eu vou destacar um pouquinho da situação dos deuses, né? Bom, vocês sabem que os deuses, eles eram considerados, então, espíritos de animais que tinham a ver com fenômenos da natureza. Por ser da natureza, os egípcios imaginavam que os deuses tinham características de animais. Dependendo do animal também, que era conhecido na época, tipo o lobo do deserto, né? O falcão, esses animais muito de lá, inclusive, né? Então se pegava justamente o rosto desses animais e se fazia uma junção com a figura humana, porque eles se viam, né, e se consideravam especiais, né, dentro do Deus. Então, para eles, o Deus tinha uma forma humana, mas o Deus, ele tinha um rosto de um espírito da natureza. Então, eles pegavam o rosto dos animais e juntavam com o corpo humano. Essa arte nós chamamos de antropozoomorfia. Não se espante com o tamanho da palavra. E nem é tão complicado de entender. Antropozoomorfia, justamente, antropo vem de homem, certo? Morfia é forma, portanto, a forma humana. E zoomorfia é a forma dos animais. Zoo, como nós falamos aqui, zoológico, é animal, tá bom? Então, é uma derivada daquela região. Então, antroposomórfico é a forma de um homem dentro de um animal, viu? Então não é tão complicado de entender. No caso aqui, o Amun-Ra era esse deus principal que eu falei para você e era o que estava esperando lá, né, as pessoas dentro do seu santuário maravilhoso, que era a concepção dos egípcios sobre a vida após a morte. Só que não era o Ra quem julgava. O que é interessante é que não era o Ra quem julgava as almas, se elas eram boas ou ruins, mereciam coisas ou não. Mas era justamente, né,
o Osíris, né? O Osíris é justamente aquele que faz a passagem da morte para a vida. Então, Osíris era quem julgava no seu tribunal as almas e a pena daquelas pessoas, o quanto que elas podiam receber e merecer da vida delas, né? E quem também tinha a questão da fertilidade, quem dava toda a questão de prosperidade ali, era a deusa Ísis, né? E quem era o companheiro da pessoa, né, para ficar diante do tribunal de Osíris era o deus Anubis, que tem o formato de um cão, né? Um cão. Então, justamente cada um ali na sua função, certo? Tudo isso está muito bem descrito no chamado Livro dos Mortos. Se você assistiu aquele filme clássico A Múmia, você vai lembrar que o Livro dos Mortos é muito citado, né? Como se fosse uma coisa assim, misteriosa, e dali sai uma maldição, e não sei o que, e o deus tal, e a múmia, e, né? Então o cinema acaba se aproveitando desses recursos, mas é verdade, o Livro dos Mortos existe, justamente porque ali está descrito os rituais, a forma de invocar os deuses, como é que era mais ou menos a escrita deles, como é que se representava a vida após a morte, como é que era o formato dos deuses, tudo está escrito ali, tudo que o faraó dizia, repetia, invocava e faziam as magias e tudo mais, realmente está ali no livro dos mortos, tá bom? Dentro da arte, eu já falei da arquitetura, já falei da escultura, já falei da escrita, né? Agora, da música, da dança também havia, né? Isso aí, a música e a dança daquela época, né? E também as próprias canções, né? A questão do ouro é muito importante também do Egito Antigo. Você sempre vai ver ouro no Egito Antigo, principalmente naqueles que são da classe alta, tá bom? A escrita, só para destacar, se chama hieroglífica, tá bom? É uma escrita que mistura tanto a parte da letra quanto a parte do desenho. Isso se chama hieroglífico, né? Então, nas paredes dos egípcios estão diversos hieroglíficos. Cada hieroglífico até hoje não foi traduzido, né? Mas em geral, se foram mais traduzidos, apontam a história dos faraós, o costume de algumas pessoas, o trabalho e passagens, episódios da vida do Antigo Egito que marcaram bastante e mereceram espaço na parede para isso. Foi o caso, por exemplo, de quando surgiu o reinado de Akhenaton, que acabou com o politeísmo dentro do Egito Antigo. E aí deu ao Sol o nome de Atum, unificando ele como o único Deus que existia, e não os demais. E aí esse fato, até a restauração do politeísmo dado pelo filho do Akhenaton, o Tutankhamon, é que foi registrado na parede também. O fato também da primeira mulher faraó existir, Cleópatra, mereceu também seu espaço lá. Cada faraó vai querer construir também uma cidade para si. É por isso que o Egito não é formado de uma cidade só. Ao contrário de outros reinos e impérios aí, que geralmente só tem uma capital, o Egito teve várias capitais. O primeiro faraó foi Menes, logo a cidade dele era Mênfis. O outro foi lá a Cleópatra, teve também outra cidade. Depois teve Tebas, depois teve outras cidades, né? E algumas cidades não existem mais, foram destruídas justamente por interesses e conflitos de poder entre uma dinastia e outra, para que aquele faraó não fosse mais lembrado. Foi inclusive o caso de Cleópatra, destruíram quase tudo dela, porque não se admitia que o Egito tinha uma mulher dentro do faraó, né? Como faraó, não se admitia de jeito nenhum, mas ela foi faraó por uma ocasião de necessidade urgente e também de um golpe que ela mesma deu no Egito, tá bom? Enfim, gente, o que eu tinha pra dizer é isso, né? Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Eu acho que nós nos divertimos muito e aprendemos muito como o Egito é grande, como ele é imenso, como ele é misterioso, né? Se você for no Egito hoje, né, apesar de você encontrar um Egito muçulmano, mas você ainda pode se encantar com todas as belezas dos escritos hieroglíficos, as pirâmides, as armadilhas, o livro dos mortos, as múmias e como era representada essa questão, né, da vida após a morte dentro do Egito Antigo, a mitologia, como o faraó era realmente considerado aquele que era mais importante ser na Terra. Eu acho que mais importante realmente, gente, que qualquer coisa que você possa imaginar, que um governante, que um papa, qualquer coisa, era o faraó. Sabe? Na visão dos egípcios, o faraó era uma coisa tão profunda, né? Era um deus encarnado, então não existe governante maior na época, né? Então fica esse grande aprendizado para nós de como essa sociedade se relacionava.
Bom, abraços, beijos pra vocês. Depois vou fazer aqui um outro vídeo para ensinar vocês maneiras práticas de trabalhar melhor o Egito Antigo, né? Muito obrigado. Tchau, tchau pra vocês. E previna-se contra o Covid-19 aqui, ó. Como eu tô usando a máscara, tá bom? Previna-se, porque melhor do que lá do hospital, né? Previna-se. E vamos torcer e rezar pelos que estão lá no hospital. Muito obrigado. Tchau, tchau.